Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de quarta-feira, estudo semanal, onde nós tentamos nos aprofundar um pouquinho mais em um texto bíblico com vocês. Nós temos o circuito bíblico da igreja, convidamos vocês a lerem a Bíblia conosco nesse ano, estamos já indo para a reta final, porque a gente usa o ano aqui nos Estados Unidos, o ano escolar. Mas mesmo assim, dá para você entrar no site da igreja, baixar o circuito bíblico e, se você quiser, já pega do dia de hoje, do dia que você baixar o arquivo. Melhor ler um pouco do que não ler nada. E é nesse esforço, nessa direção, que a nossa igreja sistematicamente tem pregado a Bíblia e difundido a leitura, tentado animar as pessoas, captar as pessoas, a atenção das pessoas para lerem mais. Nós precisamos conhecer o livro sagrado. O Senhor Deus se revelou em palavras e nós precisamos conhecer essas palavras. Hoje nós vamos ler um texto que está em Josué. Passamos já para o Josué no circuito bíblico, já tem um tempo. Hoje nós vamos ler um texto que está no comecinho de Josué e eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou ao meu coração, dizendo que o fim da bênção é Cristo. Nós temos aquele famoso texto, se eu não me engano, de Romanos, né? O fim da lei é Cristo. E aí eu peguei esse texto como base para fazer esse trocadilho positivamente, né? Dizendo que o fim da bênção é Cristo, e eu explico logo após a leitura do texto. Convido você a abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Josué, capítulo 5, versículo 10 para frente. Josué 5, 10. Aqui o povo passou já os 40 anos no deserto, o povo que saiu de Israel, ou, aliás, do Egito. Aquela geração que foi libertada através de Moisés ficou pelo caminho. Moisés também agora já está com o Senhor Deus. Josué assumiu a liderança do povo que nasceu na peregrinação do deserto, né, o povo de Israel. Josué assumiu a liderança do povo dada por Deus. Em Josué, Deus manifestou os mesmos milagres, confirmando a autoridade de Deus que estava sobre Moisés, confirmando em Josué, ao replicar, fazer de novo os milagres na vida de Josué, como por exemplo, Deus parou o rio Jordão para que Josué passasse a pés secos, ou seja, né? Deus segurou o rio e o Josué passou junto com o povo todo. E depois nós veremos Deus replicar, Deus confirmar a presença dele com Josué, assim como estava com Moisés, quando Josué, aqui perto, aqui ao redor, no contexto aqui da nossa leitura, Josué se depara com um ser espiritual e ele pergunta para esse ser, né, você está conosco ou você está com os nossos inimigos? Aí esse ser, que provavelmente é um anjo, né, esse ser diz a Josué assim, eu venho em nome de Yahweh, eu venho em nome do Senhor. Então, assim como Moisés teve o contato com a pessoa de Deus na sarça, ou no episódio da sarça, Josué também tem contato agora com um representante de Deus ali, face a face. Tá bom, vamos lá. Josué 5:10 diz assim: na tarde do 14º dia do mês, dia da Páscoa, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Grave essa expressão, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e eu peço a direção do teu Santo Espírito para que nós possamos
aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre o teu plano, sobre quem nós somos, sobre a nossa participação no teu plano. Por favor, Senhor, nos dirija, nos conduza, abra o nosso entendimento, toca no coração dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, abra as mentes espirituais para que eles possam compreender a palavra do Senhor. E eu peço o mesmo sobre a minha vida para que eu possa ser um bom instrumento do Senhor na pregação da tua palavra. Que o seu nome seja exaltado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, então o contexto, basicamente aquilo que eu falei, mas aqui só para citar o maná, vocês se lembram bem que Deus alimentou o povo de Israel no Egito, no deserto, após o Egito, no deserto. Deus alimentou o povo de Israel no deserto, mandando diariamente o maná. E no sétimo dia ele não mandaria, então no sexto dia era o único dia que ele mandava a porção dobrada, era o único dia que ele deixava as pessoas guardarem o maná para o outro dia. Então Deus mandava a comida do céu para o povo, comida fresca, e não deixava o povo guardar justamente para que o povo vivesse a fé diária, né? Será que Deus vai mandar hoje? Não, descansa, meu filho, porque Deus vai mandar o maná de hoje, Deus vai mandar o pão de hoje, hoje. Então, o Senhor Deus, Ele deseja que nós confiemos, tá certo? Que nós confiemos nele diariamente. Então, você não pode guardar a bênção de hoje para amanhã. Ele espera que você usufrua da bênção dessa temporada nessa temporada e que você esteja preparado com fé, coragem, para obedecer à possibilidade de você esperar, obedecer à possibilidade de esperar, de receber a bênção da próxima temporada. O povo foi alimentado por Deus no deserto, com o maná, até esse dia aqui. Até que o povo tomou posse da terra prometida. Até que o povo comesse uma primeira refeição do fruto daquela terra. Quando o povo comeu do fruto daquela terra, o Senhor Deus cessou o maná. De novo, somente após o povo ter comido do fruto da terra prometida, ter colhido do resultado da bênção, ter entrado nessa nova fase da vida deles, Deus cessou a bênção da temporada anterior, da estação anterior. Por isso o título de hoje é O Fim da Bênção é Cristo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Agora que a gente entrou no mocotó aqui. Deus te deu uma situação para viver, seja um plano, um desejo, a sua vida. E o Senhor Deus te deu condições de viver essa situação. Condições de superar, condições de suportar, condições às vezes de largar. Deus te deu a condição necessária para que você seja aprovado dentro da situação que você está vivendo. O nome dessa condição para nós é bênção. Essa bênção pode ser uma saúde específica, pode ser uma bênção financeira, um recurso financeiro, pode ser contatos que Deus te deu para que você acione essa rede de amigos e essa rede te ajude a passar pelo que você está passando. Pode ser a venda de uma casa, a compra de um terreno, pode ser inúmeras coisas. Então, suponhamos ali que você está, como o povo de Israel estava passando por uma situação enquanto eles estavam no deserto, estavam passando por uma fase em Deus. Não era necessariamente uma dificuldade, porque para quem nasceu no deserto, o deserto é a vida inteira que ele conhece, então não é uma dificuldade. Para quem saiu do Egito, com a cabeça do Egito, enquanto estava no deserto, talvez encarasse o deserto como uma dificuldade. Mas essa geração morreu, não se esqueça. Nós estamos falando da geração que nasceu no deserto, vida normal, todo dia Deus manda comida para nós. Todo dia eu vejo a nuvem do Senhor para acalmar o calor, e todos os dias eu vejo a coluna de fogo do Senhor para nos esquentar durante a noite.
eu sou a geração que nasceu nesse contexto, suponhamos. E nós estamos indo para um lugar que os nossos antepassados nos ensinaram, nos disseram, pregaram para nós, nos discipularam, dizendo que nós estamos caminhando rumo à terra que mana leite e mel, rumo à terra prometida. Eis que, até que enfim, anos depois, após a morte do nosso líder, essa situação foi vencida. Nós, de fato, cruzamos o Jordão. De fato, pisamos na terra prometida. De fato, alcançamos a bênção do Senhor, ou seja, alcançamos o resultado da nossa peregrinação. Nós alcançamos o que nós desejávamos. Nós alcançamos o que nós desejávamos. Quando eles alcançaram o que eles desejaram, Deus cortou a bênção diária. Eles alcançaram o resultado da luta deles. O resultado da luta deles causou a ausência da bênção do Senhor. Por quê, irmãos? Porque uma vez que você chega no lugar que Deus quer que você esteja, Ele não precisa mais diariamente provar que Ele está com você. Por isso que esse lugar que Deus quer que você chegue não necessariamente é um lugar físico e geográfico, como foi no caso do povo de Israel, mas é um lugar de maturidade nele. Todos os dias Deus mandava o maná para aquele povo. De repente, tem uma fase da sua vida que todos os dias você precisa que Deus fale com você de forma perceptível. Só que Deus está fazendo isso para Ele te levar para um lugar de maturidade, para que você entre na terra prometida. Nossa terra prometida é o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você alcançou esse lugar de maturidade, uma vez que você alcançou a sua bênção, digamos assim, o resultado ou o objetivo do projeto que você está vivendo, o objetivo, a finalidade da situação pela qual você está passando, você está submerso nessa situação e você está sentindo, e você está vendo o Senhor Deus se manifestar sistematicamente para você. E você está lá nessa dificuldade, nessa situação X. Quando você alcançar o resultado dela, que nesse caso da dificuldade é sair dela, né? É ter o que está causando a dificuldade resolvido. Uma vez que você alcançou o resultado da dificuldade, cessou. Cessou. Não tem mais maná. Por que não tem maná? Porque agora, irmãos, tem grãos de trigo tostados. Pão e grão de trigo. Agora tem o produto da terra. Você está em uma situação que Deus te colocou. Você tem um objetivo de Deus nisso. 1 milhão de objetivos diferentes. Resumindo todos eles, formar o caráter de Cristo em você. Seja te tirando pessoas, seja te tirando dinheiro, seja te tirando do seu lugar, te levando para um outro lugar geográfico, seja tirando de você talvez até saúde, por que não? Enfim, você está passando por um deserto, o famoso deserto que o povo prega por aí. Nesse deserto, se você estiver em Deus, geralmente no deserto é a nossa melhor fase em Deus. Tem várias pessoas que olham para o deserto e ficam se lembrando com nostalgia de como sentiam a presença de Deus, porque é óbvio, você está no deserto, você precisa do maná diário, você precisa da nuvem, você precisa da coluna de fogo. Você sobreviveu a esse deserto, você foi aprovado, você chegou no resultado, você alcançou a bênção, você chegou no resultado da prova. Quando você chegou no resultado da prova, você vai comer do produto daquela terra. Você vai comer do produto que aquela aprovação te trouxe. Aí você tem que encaixar isso na sua vida. Qual foi o deserto que você viveu por último? Qual é o deserto que você está vivendo agora? Qual é a dificuldade? Aí você está passando por um deserto. Deus está nele com você? Você entrou nele porque foi Deus que te colocou, te tirou de onde você estava, te colocou no deserto, ou você entrou nele porque você fez alguma coisa errada? Porque aí são duas coisas diferentes também. Não. Eu entrei nele porque Deus me colocou nele. Eu sei que Deus está me moendo. Beleza.
Você está vendo Deus sistematicamente, porque você tem orado, você tem clamado, você tem buscado, porque você está em dificuldade. Você quer uma resposta de Deus. E Deus vai sistematicamente respondendo às suas orações, seja falando com você, seja te dando um versículo bíblico, que às vezes você acha coincidência, seja uma pregação, seja o seu líder falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. O objetivo é que você saia logo do deserto e alcance a terra prometida dessa situação específica que você está vivendo. Uma vez que você alcançar a terra prometida, você precisa ter a consciência de que o Senhor Deus vai parar de mimar você. Ele vai parar de ficar aparecendo todos os dias. Por quê? Porque ele não gosta mais de você como antes? Claro que não, ele não muda. Pedro, então calma. Se ele estava comigo lá no deserto, todos os dias, aparecendo, conversando, falando comigo, me dando de comer, enquanto eu estava vivendo os piores dias. Quando eu melhoro, ele se silencia? Não, irmãos. Ele não se silencia. Você que fica mais maduro. E o objetivo é que você, no lugar da maturidade, comece a usufruir dos produtos da terra. Então, uma vez que você foi curado, você vai sair daquela dependência emocional, carência espiritual que você estava enquanto estava doente, e beleza, aquele momento era aquele momento. Agora que você alcançou a cura, você vai tomar posse da sua cura e vai se posicionar como uma pessoa madura, que já sabe quem Deus é, porque Ele esteve com você lá na doença. Agora você toma posse disso e você sai curando as pessoas. Cresça em nome de Jesus. Uma vez que a gente passou pelo deserto, como o povo de Israel passou, até o líder deles Deus tirou. O pastor Jackson pregou aqui para nós no domingo recente, ele falou, entrega o Moisés, o Josué e o povo teve que, entre aspas, abrir mão do líder. Como assim abrir mão do líder? Não dá para ficar em luto, Deus levou o cara ficou com a gente aí 40 anos, pô, tá bom. Deus levou o nosso líder, agora Deus nos deu Josué. Vamos servir a Josué. Solta as coisas daquela estação passada, porque Deus tem o melhor para nós, óbvio, né? Deus tem a resolução do seu problema para você. É óbvio que Deus tem. Se foi Deus que te colocou nesse problema, Deus tem a resolução desse problema para você, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Gênesis e o Apocalipse. Ele é a entrada e Ele é a saída. Se foi Deus que te colocou na prova que você está, Ele vai te tirar dela. E tem uma finalidade, te esmagar, deixar morrer todo mundo que saiu do Egito, todo mundo que tem mentalidade de escravo, para que você saia do outro lado livre. Durante esse processo, ele vai te alimentar diariamente, porque ele te colocou lá, ele é responsável por você. Só que quando você sair desse processo, você sai uma pessoa livre, você sai uma pessoa em Jesus. Então, o fim da bênção é Jesus no sentido de que a sua bênção não vai acabar em Jesus. Jesus é a sua bênção. A sua bênção, ela está te dirigindo para Jesus. Se todas as bênçãos que você pede para Deus te dar não te levam para Jesus, vou falar de outro jeito. Se a bênção que você está orando, o que você orou hoje, pega aí para você, essa. Se o que você orou hoje pedindo para Deus te dar, se isso não te leva para mais perto de Jesus, não é uma bênção. A bênção que Deus te dá sempre vai te levar para mais perto de Jesus. Então Deus alimentava o povo, porque o povo precisava, obviamente, estar vivo para adentrar na terra prometida. A finalidade da bênção, o resultado da bênção, tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida do Pedro, é para levar o Pedro para mais perto do filho. Tudo. Desde as filhas que ele me deu, o casamento que ele me deu, o suporte financeiro que a minha igreja me dá, a igreja que ele me deu no sentido de cuidar de mim, as pessoas, os amigos, as pessoas que eu cuido, que ele me deu também. Todas essas coisas servem à causa de Deus para que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. Porque a finalidade da bênção, o fim da bênção é levar você até Jesus Cristo. Quando você vai chegando nesse lugar,
que no nosso caso não é geográfico. Então, para o povo de Israel, eles pisaram na terra prometida. Para nós, não, porque Jesus é eterno, então você sempre vai conhecer um pouco mais. Então é um processo sempre de glória em glória, de amadurecimento em amadurecimento. Quanto mais maduro você for, menos ainda você precisará do maná. Quanto mais maduro você for, menos ainda você precisará ficar ouvindo a voz de Deus. Quanto mais maduro você for, menos Deus vai ficar aparecendo para você. A matemática é o inverso. As pessoas têm uma ideia, porque é uma ideia óbvia, humana, de que quanto mais Deus eu tenho, mais Deus eu tenho. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais Deus eu tenho. Quanto mais Deus você tem, menos dele você vai ouvir. Porque mais parecido com ele você será, menos ouvir dele você precisará, porque agora você já está se tornando um com ele, parecido com o Filho, e assim você poderá representá-lo para as pessoas. Então, ao invés de ficar pedindo, o crente vai ficando mais maduro, o ser humano em Jesus vai ficando mais maduro, mais parecido com o Filho, ele vai perdendo um monte de medos que ele tinha, vai perdendo um monte de covardias que ele tinha, disfarçada de humildade. O cara precisava ouvir 7 vezes uma confirmação de Deus para fazer algo. Quando ele vai ficando mais maduro, ele vai percebendo que 6 vezes está bom, 5 vezes está bom, 4 vezes está bom, 1 vez está bom. Sem confirmação não dá, né? Porque aí a pessoa seria Deus da vida dela. Deus falou, você faz. Por quê? Porque você sabe que você vai comer do produto da terra, você não precisa mais do maná. O imaturo, com licença. O imaturo, pensa nisso aí, pessoal. O imaturo, ele vai precisar sempre das confirmações de Deus. E tá certo, porque para cada idade, um agir de Deus. Para cada lugar geográfico do povo de Israel, uma manifestação de Deus diferente. Certo? O problema é quando a gente já tem 30 anos de idade, 25, 30, 35, 40 anos e a gente continua crente imaturo. O imaturo vai precisar ouvir Deus todos os dias. O imaturo, ele ainda não consegue performar Jesus para as pessoas porque ele ainda está perguntando quem Jesus é. Ele está no processo do deserto dele. E lembra, o deserto não é uma coisa só, estou falando de questões espirituais, então são áreas da sua vida. Você pode ser um crente maduro em algumas áreas e imaturo em outras, e é isso, é normal. E aí você vai ser levado para um deserto naquela área, para Deus te tornar maduro e você alcançar Jesus Cristo naquela área específica, alcançar ser mais parecido com Ele naquela área específica. O crente imaturo, ele precisa ficar olhando para o céu para ver se o maná vai cair. Ele ainda ora para Deus mandar o maná. Por quê? Porque ele é imaturo, é uma criança. Eu tenho uma filha de 11 meses, ela chora para ter comida. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela vai na despensa e pega a comida. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. O crente imaturo, ele está orando para Deus pedindo comida. O crente maduro alcançou Jesus. Ele sabe que ele vai comer do produto da terra. Eu não estou falando de comida em nome de Jesus, eu estou falando de espiritualidade, de poder, de unção, de glória, de presença. Uma vez que Deus falou para Josué assim, acabou o maná, você vai comer esse pão e esse trigo gostoso, esse grão de trigo que eu te dei aí. Dali para frente, irmão, é isso, não tem mais oração, Senhor, me dá o maná. Por quê? Porque eu já sei que o cara, respeitosamente dizendo, o cara que me deu o maná por 40 anos, ele está me sustentando. Não tenho mais dúvida de quem me sustenta. Eu não tenho mais dúvida se eu vou conseguir pagar as contas emocionais, suportar a pressão psicológica. Eu não tenho mais dúvida, porque eu sei que ele está me sustentando. E é óbvio, irmãos, óbvio, guarda essa informação. Se você entrou no deserto, você que paga essa conta. Você que vai ter que gerir o maná, por isso está cansado.
Se Deus te colocou no deserto, Ele paga essa conta. O resultado do seu deserto é morte, não tem terra prometida, é desespero. O resultado do deserto de Deus é vida, terra prometida. Você vai comer do produto da terra, eu te garanto, uma terra que mana leite e mel. E eu não estou falando de céu, eu não estou falando de que você vai vencer nada, eu estou falando de questões dentro de você. Então, divida a sua vida em áreas, divida a sua vida em áreas. Imagina que pode ser meus relacionamentos, amigos, meu casamento ou meu futuro casamento, a célula que eu lidero, o grupo que eu lidero ou a vontade que eu tenho de pregar, a minha igreja, a minha vida financeira, a minha vida emocional, a minha relação com a minha mãe, com meu pai, assim sucessivamente. Divida a sua vida em áreas, perceba se nessas áreas você já é maduro ou não, se nessas áreas você ainda precisa do maná, se nessas áreas você ainda é uma criança que chora pedindo para Deus resolver, ou se nessas áreas você já encontrou Jesus, porque a bênção de Deus te levou até lá. E uma vez que você encontrou Jesus nessa área, você está curado. E agora você come do produto que a bênção te deu, que é Jesus Cristo, nessa área. E aí nessa área você já é a resposta de Deus para as pessoas. Nessa área específica você tem tanta intimidade com Deus, você tem tanta confiança, porque Ele te alimentou por 40 anos no deserto desta área. Depois Ele te deu pão e trigo e falou, agora está tudo certo, você come do produto dessa terra que eu te dei, nesta área. Então nesta área você está pronto para alimentar as pessoas. E nosso grande objetivo é que cada vez mais as áreas da nossa vida, das nossas vidas, estas áreas elas possam ir sendo dominadas por Deus, por Jesus Cristo. Então é como se fosse um jogo de videogame. Em cada fase da sua vida, dessas áreas, você está em um lugar diferente desse deserto. Onde você já está chegando na Terra Prometida. Em algumas áreas você já está chegando na Terra Prometida. Em outras áreas você já chegou. Mas em outras áreas você está entrando agora no deserto. Você nem sabia que você tinha problema naquela área. Aí foi Deus que te mostrou. Ele te mostrou e Ele vai dar uma esmagadinha em você nessa área porque Ele quer que você cresça nessa área e você seja cura para as pessoas nessa área. Então não fuja do processo se foi Deus que te colocou. Mas também não entre em processos que Deus não te colocou. Não fuja de relacionamentos que foi Deus que te colocou para te espizinhar mesmo, para fazer você menos arrogante. Não fuja, foi Deus que te colocou. Mas também não entre em relacionamentos que vão te machucar em nome de um falso amor. Ou seja, precisamos ser maduros. E precisamos entender, em nome de Jesus Cristo, que o nosso objetivo é crescer em Deus. E da mesma maneira que um bebê que está 24 horas com a mãe, daqui a pouco ele cresce e ele já passa, aquele ser humano já passa horas longe da mãe, porque aquele ser humano já está na escola, depois ele está sendo mais autônomo ainda, a ponto dele passar dias longe da mãe. Só que a conexão só aumenta. A conexão entre aquele ser humano que um dia foi um bebê, hoje é um adulto, só aumenta com a mãe. Porque o nível de amor muda, o nível de relacionamento muda. A conversa pode diminuir, mas a intimidade, a relação, a percepção, o entendimento, o filho começa a entender muito mais o pai. É isso, irmãos. É isso no mundo espiritual, é isso. É isso. Objetivo, eu não estou dizendo que Deus vai ficar longe de você. Eu estou dizendo que você vai se enxergar como uma pessoa adulta, um filho adulto de Deus. E aí você vai começar a se responsabilizar pelas coisas. E não ficar chorando, pedindo leite todo dia, já com 20 anos de idade espiritual. Com a possibilidade de ter 20 anos de idade espiritual performando como quem tem 2 meses de idade. Certa vez o apóstolo Paulo falou para os irmãos assim, ó, eu vim aqui para vocês e eu queria falar como quem fala a espirituais, porque dado o tempo que vocês são crentes, era para vocês já serem muito mais maduros do que vocês são. Mas visto que vocês não chegaram lá, eu vou pregar de novo hoje os rudimentos da fé. E eu vou começar da base da fé de novo. Ou seja, o apóstolo queria que eles já tivessem outro nível, dado o tempo humano de que eles já eram crentes.
Isso tem acontecido muito nos nossos dias, é normal, porque a gente tem ficado cada vez mais longe do livro. E a dica que eu te dou é: mergulhe nesse livro. Mergulhe nesse livro, leia a sua Bíblia. Ouça as mensagens, ouça o seu pastor, ouça as pregações, sim, mas mergulhe nesse livro. Você precisa ter fome e sede de conhecer Deus mais e mais, para que cada fase da vida você já esteja na reta final do deserto, a ponto de Deus cessar a bênção naquela área, cessar o falar dele diário naquela área, para que você encontre Jesus. E uma vez que você encontrou Jesus, a terra prometida, você não precisa mais da confirmação de Deus, você não precisa mais que Deus fale que Ele te ama, porque você já sabe. Uma vez que você sabe que Ele te ama, você se sente amado e você tem amor. E uma vez que você se sente amado e tem amor, você é capaz de amar as pessoas. Que nós possamos crescer em Deus, nos tornar mais maduros nele, a ponto de adotarmos os órfãos que estão por aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.